Ora, bom dia, aleluia! Hoje é o dia 24 de 3 de 2021 e são 11 horas e 55 minutos. Então, graças a Deus que eu estou aqui e aqueles que ouvirem este vídeo também vão ser abençoados. E o Espírito Santo está comigo e com todos aqueles que confiam em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então vamos começar lendo aqui um versículo, um hino ou mais. Seja tudo para a glória de Deus. Então podemos dizer: Pai, livra-me toda a maldição que tu mandaste sobre a terra quando o Adão pecou, e de todas as maldições, e vem-me abençoar, santificar, curar a mim e às pessoas que ouvem este vídeo. Aleluia. Então, amados irmãos e amigos, bem-vindos. Não se esqueçam de clicar lá no sininho na mão, se inscreverem e oramos uns pelos outros. A glória de Deus, aleluia. Jesus pode vir de um momento para o outro. Devemos ser santos como Deus é santo. Vamos crer que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Amém. Glória ao Senhor. Então, vamos ler o 112. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a Ti, ó Senhor. Eu entrego a minha vida, entrego-Te a minha vida, em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai, porque Tu és o meu Senhor. Eis-me aqui, aleluia. Então, meus irmãos e amigos, vamos ler algumas passagens da Bíblia, mas antes vamos ler algo aqui no Novo Dicionário da Bíblia. É do editor organizador G.D. Douglas, MABD STM PhD. Antigamente foi bibliotecário, Tyndall House, Cambridge, etc. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler na página 504 e o título é Engano. Eu vou ler um bocadinho aqui. Há palavras em grego, em hebraico, e eu não vou dizê-las, não vou pronunciá-las porque eu não sei falar grego nem hebraico. Então diz aqui, a palavra engano vem da raiz hebraica ramá, significa traição ou dolo ou engano. É o termo empregado a respeito de uma testemunha, de uma balança ou de um arco. É expresso por diversos vocábulos gregos, como por exemplo plané, quer dizer erro, dolos, quer dizer astúcia, traição, e também apaté, quer dizer prazer enganoso. E, visto que o diabo é o arquia enganador, seus filhos são descritos como cheios de todo o engano, como por exemplo Elimas. Por outro lado, na boca de Cristo nunca foi encontrado engano, e em Natanael, como verdadeiro israelita, também não havia praticado engano. Glória ao Senhor. Portanto, vamos ler agora as passagens bíblicas citadas ali, algumas. Glória ao Senhor.
Então, devemos ser perfeitos, não é? Santos, como Deus é santo. Livres das maldições que vieram sobre a terra devido à queda da Eva e do Adão. Então, em 1 Pedro 2, 21, 25, diz: porque para isto sois chamados, diz São Pedro, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual Jesus Cristo não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, que é o Pai Celestial. Levando Jesus, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Aqui diz o seu corpo, não diz em seu espírito. Lavando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, nós agora estamos mortos para os pecados. Nascemos de novo, somos guiados pelo Espírito de Deus, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Fomos, somos e seremos sempre. Jesus morreu precisamente para isso, e Ele está intercedendo no céu por nós, pela sua igreja. E na terra é o Senhor Espírito Santo que intercede por nós. Então, o Senhor Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, em línguas. Quando nós oramos no Espírito Santo, como diz lá em Judas, no livro de Judas, não os Iscariotes, estamos orando também lá em Efésios, também diz, orando no Espírito, quer dizer, guiados pelo Espírito Santo. Eu creio que podemos orar tanto na nossa língua em que fomos criados, português ou noutra língua, e também na língua do céu, vamos dizer assim, na língua do Espírito Santo. Ele fala ao Pai exatamente segundo a vontade do Pai e do Filho. Aleluia. E diz São Pedro ainda, porque eres como ovelhas desgarradas, não tínhamos pastor, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Glória ao Senhor, amém. Em São João, capítulo 1, versículo 45 até ao 49. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Outro versículo. E disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus tinha nascido em Belém, as pessoas pensavam que ele tinha nascido em Nazaré, onde tinha sido criado. E disse-lhe Filipe, vem e vê. A pessoa tem que vir a Jesus, ouvi-lo, vê-lo,
Glória ao Senhor. Ver por si mesmo, não é por aquilo que ouviu dizer. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. O Senhor Jesus disse que o Natanael era um verdadeiro israelita, em quem não havia engano, não havia dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu baixo da figueira. O Senhor está vendo todas as coisas, mesmo à distância. Ele não vê só com os olhos físicos, ele vê com o seu espírito. Portanto, quando nós falamos a uma pessoa do Evangelho, Jesus já sabe o que vai acontecer. Isso é para a glória de Deus. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, quer dizer, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Glória ao Senhor. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eu digo do Senhor Jesus que Ele é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. Glória ao Senhor. Salmo 34, 1 a 2. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Glória ao Senhor. Aleluia. Acampar. O que é que quer dizer acampar? A palavra acampar fala de acampamento, ou seja, um arraial de tropa. Um acto é feito de acampar. Nós lemos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isto faz lembrar uma reunião de pessoas que são santas e que se reúnem com boa intenção. O que é que quer dizer acampar? É um verbo transitivo, significa assentar acampamento, alojar, estar acampado, alojar-se em tenda, no campo, estabelecer-se no campo. Portanto, o anjo do Senhor está nas reuniões dos filhos de Deus, não é? Vou ler outra vez: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor é um anjo muito importante. E ele estar na igreja, isso é mesmo muito bom. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos ler o outro versículo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, podemos dizer: Pai Celestial, ajuda-me a confiar em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e na Tua Palavra, que o Espírito Santo inspirou. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Outro versículo: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. É difícil apanhar comida, né? Tem que correr. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas àqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará.
Glória ao Senhor. Então devemos buscar o Senhor, buscar a sua palavra, a sua sabedoria. Amém. Vamos ler em Salmo 34, 19 a 22. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, o Senhor nos cura, o Senhor nos dá bens espirituais e materiais, nos dá livros, nos dá... O Espírito Santo inspira-nos. Glória ao Senhor. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado para nos salvar, nenhum dos seus ossos foi partido. Nem sequer um deles se quebrou. Glória ao Senhor. Outro versículo. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. Lemos que a malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O que é que significa malícia? Vamos ver. Malícia é tendência para o mal, dissimulação, ronha. Malicioso quer dizer que tem malícia, maldoso. Malignidade é o caráter ou qualidade do maligno. Maligno, adjetivo de mau caráter, refere-se a espírito maligno, o demónio. O sangue de Jesus venceu na cruz. O outro versículo. O Senhor resgata a alma dos seus servos, ou seja, alegra-nos e livra de todo o mal. E nenhum dos que nele confiam será punido. Glória ao Senhor. O Senhor Jesus, o Senhor disse, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Eles confiam no Deus vivo, recebem o Senhor Jesus, o seu Filho amado, serão salvos e terão a vida eterna. Salmo 78, 64, 66. Os seus sacerdotes caíram à espada devido ao pecado do povo, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Aqueles que não querem saber de Deus, desprezam a Deus, Deus também os despreza. Efésios 4, 13 a 17. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O Senhor deu apóstolos, profetas, pastores, doutores, a pessoas que têm dons para ajudarem o povo a compreender a palavra de Deus, etc. Repetindo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé é a fé da igreja. O São Judas dizia que tentando servir a Deus, vou ler em Judas 1, começando no 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados, separados para Deus,
em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, que tu estás a conservar a tua igreja. E o verso 2. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Glória ao Senhor, aleluia. Então, o que é que significa diligência? Aqui diz, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência. Diligência. Diligência é um substantivo feminino, quer dizer empenho, solicitude, desvelo, prontidão. Carruagem grande também pode ser uma carruagem grande. O que é que quer dizer diligenciar? Quer dizer fazer diligência, esforçar-se por fazer, neste caso do Judas, ele esforçava-se, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Amém. Diligente quer dizer ativo, solícito. Amém. Estávamos a ler em Efésios 4, 13 a 17. E o apóstolo Paulo diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. A fé que uma vez foi dada aos santos, como lemos ali, é um dom. E ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Portanto, o nosso alvo é conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, como Jesus conhecia quando esteve aqui na Terra, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Vou repetir, antes, seguindo a verdade em amor, glória ao Senhor, não é sendo maus, fazendo mal aos outros, mas em amor, fazendo bem. Outro versículo, não vou ler o anterior. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação do corpo em amor. Eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Marcos 7, 20 a 23. Ele dizia, o que sai do homem, dizia o Senhor Jesus, o que sai do homem, isso contamina o homem. Ou seja, aquilo que ele diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Porque do interior do coração dos homens, as palavras que eles dizem,
saiam os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O que é que significa contaminar? Vamos ver. Vamos começar por contaminação. Substantivo feminino, substantivo feminino, acto de contaminar, transmissão de doença contagiosa, corrupção, contaminar é infectar com doença contagiosa, é infeccionar, corromper. Portanto, aquilo que a pessoa diz, aquilo que, como dizemos, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Porque depois com as palavras vêm também os actos, as ações, o pecado. Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, o problema aqui está em não entender. A pessoa ouve, costuma-se dizer, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno. O maligno está atento à pessoa que não entende a palavra. E o que é que ele faz? Arrebata o que foi semeado, a palavra de Deus, no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, a pessoa está ao lado, para ele tanto lhe faz, se é isto ou aquilo. Mateus 13:22-23. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas anda cuidadoso com as coisas do mundo, anda cuidadoso com a sedução das riquezas, não confia primeiro em Deus, confia primeiro nas riquezas, e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, a palavra de Deus não os faz produzir bons frutos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, recebe Jesus como Salvador e dá fruto. Jesus é a videira, nós somos as varas, não é? Dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, ou seja, daquilo que a gente diz. Hebreus 3:11-16. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Meus irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, somos batizados nele, pertencemos ao seu grupo, porque nos tornamos participantes de Cristo, ou nos tornamos se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim, falando a palavra, dizendo o mesmo que Deus diz. É quando se diz hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endurçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido a palavra, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Colossenses 2:8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Apocalipse 20:9-10. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Atos 13:1-2. Na igreja estava em Antioquia, havia alguns profetas. Vou passar à frente, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então houve aqui um indivíduo que estava contra a evangelização de Paulo, ficou cego, e a pessoa que estava a ser enganada salvou-se. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, disse São Paulo. Ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então, meus irmãos e amigos, que a paz seja convosco, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam comigo e com aqueles que oro e com todos os que ouvirem esta gravação. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Tchau.